Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje, vídeo bem de uso, bem de história mesmo, vou contar um pouquinho como é que anda a utilização aqui do Galaxy Book 3 Ultra, o que eu achei do aparelho, pelo ponto de vista de usuário, pelo ponto de vista de uma pessoa comum e com foco, principalmente, um usuário de Mac. Então eu uso o Mac há muitos anos, mas eu acho muito legal poder testar outros sistemas operacionais e outras máquinas de outras marcas. Então, bem legal, está sendo bem interessante e eu vou contar o que está pegando aqui, o que eu achei legal, o que eu não achei legal e o que se passa aí na minha cabeça com esse maquinão aqui em casa. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, então tá aqui a máquina de uso. É um de 14 polegadas, tá? Então ele é mais compacto, é mais fácil de transportar, mas a tela não é a mesma coisa. Por que eu estou mostrando essa tela aqui? Porque eu trabalho, quem sabe, né, quem conhece sabe que eu trabalho aqui na varanda de casa, que é um lugar que tem uma luz boa, quando passa o primeiro tempo aqui de sol da manhã, eu fico com uma vista bem legal ali da cidade, então eu gosto de trabalhar por aqui. Primeiro ponto que eu sinto, ó, aqui eu estou usando a luz no máximo, fica bom, mas está longe de ser ótimo, tá? Então no Mac eu não tenho esta mesma luz, né, de super qualidade que eu tenho ali no computador da Samsung. Agora vamos dar uma olhadinha nele para poder comentar um pouquinho mais aí dos prós e contras. Agora vamos dar uma olhadinha ali no Samsung para comentar um pouquinho mais dos prós e contras de tudo que eu venho observando do uso desse computador. Tá? Vamos direto aqui sem corte. Então, primeira coisa que eu senti é falta de ter uma entrada maior para cartão de memória, né? Só tem aqui o cartão pequenininho, mas tem uma USB regular, o que é uma vantagem, tá? Mas ter só a entrada para o cartão pequenininho eu não achei a melhor coisa do mundo. Indo do outro lado, né, o corpo em alumínio realmente é nota 10, não dá para reclamar, mas por ele ser um pouco mais escuro do que o Mac, ele marca um pouco mais das digitais, fica com mais marca de dedo. Aqui empata ali com o meu computador, eu tenho uma HDMI também, e aqui eu tenho duas Thunderbolts, enquanto aqui eu tenho duas desse lado e uma do outro lado. Só que considerando que aqui eu não tenho USB regular, meio que acaba empatando. Aonde que tem a vantagem para o Mac? Eu tenho aqui essa entrada para você poder carregar sem precisar queimar uma USB tipo C ou uma Thunderbolt. Tá? Então aqui acaba sendo vantagem, porque aí me sobram 3. Aqui eu mato uma com o carregador, sobram 2. Uma desse lado e uma regular do outro lado. Podia ser melhor, podia. Mata alguém, isso não mata, continuo vivo e estou gostando da máquina mesmo assim. Bom, agora vamos abrir a máquina. Um ponto interessante, adoro quando a máquina pode ser aberta sem você segurar essa parte aqui de baixo, então realmente é um diferencial besta, eu sei, mas é um diferencial que para mim faz total diferença, porque eu estou acostumado com o Mac a agir dessa maneira. A máquina, ela carrega muito rápido, o leitor de impressão digital está aqui, ele é bem rápido, bem preciso, então são coisas assim que eu gostei bastante, mantém o padrão que eu já conheço da Apple, isso eu achei muito interessante. Outro ponto, ó, aqui eu tô com a luz no máximo, e o que eu senti? Que essa tela, agora eu tô virado para a varanda mesmo, tá? Aqui eu tô numa posição mais lateral. A tela é mais brilhante, é uma tela AMOLED 2X, ela é muito melhor do que a tela do meu Mac, não tem nem o que falar, em qualquer condição de luz ela é muito melhor. Então o primeiro ponto que me chamou bastante atenção foi esse. Bom, segundo ponto que me chamou a atenção, a quantidade do
trackpad aqui realmente é gigante. Eu gosto, né, tô acostumado com esse trackpad que também é grande, mas ele tem um clique que não é uma resposta, é um motorzinho que tá lá dentro, né? Não é algo mais mecânico, um clique normal de mouse aqui. Tanto que quando você desliga aquele computador, o mouse fica morto, ele fica uma placa dura, né? Então, sentir diferença, mas isso é ponto positivo para a Samsung ter um trackpad tão grande, isso facilita, ajuda no uso. Ponto negativo eu diria que é para o próprio sistema operacional Windows, né? Ele não é tão responsivo, não é a mesma coisa, está bem mais perto a cada dia, mas não é a mesma coisa que usar no Mac, principalmente os gestos, né? Aqui perde um pouquinho ainda essa questão de gesto, mas eu diria que nunca esteve tão perto. Perfil do teclado baixinho, gostei, agradável de digitar, silencioso o teclado, gostei de ter o teclado numérico aqui também. O que eu falei já da tela e processador e placa de vídeo para mim é assim excelente. Ter 32 de RAM e 1 TB de SSD também é muito legal, e essa telona de 16 polegadas não tem nem o que falar. Então, o que eu senti aqui no uso mesmo, tá? Aqui eu estou usando o DaVinci Resolve para editar os vídeos, tá? E o que eu percebi? Que ele é mais lento do que o Final Cut. Só que é difícil você comparar sistemas operacionais diferentes e ainda aplicativos diferentes. Então fica um negócio muito complicado você falar um é melhor do que o outro, porque assim, é mais rápido, mas aqui faz o serviço foi executado aqui tranquilamente. Eu devo ter deletado esse pedaço aqui, né, da abertura, mas o fato é que ele faz serviço. Isso aqui é uma coisa que, para mim, não é culpa da Samsung, mas enche muito o saco. A McAfee enfiando desconto, enfiando você foi infectado, enfiando esse antivírus. Pô, gente, isso é muito chato. Eu sei que não tem o que fazer, é parceria, mas é um negócio chato pra caramba. E coisa que você não vê no Mac, você vê no Windows. Eu nunca tive um vírus no Mac na vida, uso tranquilamente. No Windows é um pouco mais complicado, a base instalada é maior, tem mais vírus produzidos, né? Então acaba sendo necessário ter um bom antivírus, mas a McAfee aqui é muito intrusiva, acaba cansando demais, né, no uso. Aqui, ó, tô usando o trackpad, ó, super responsivo. Aqui também, olha, não vejo, obviamente, não é tão, olha, tão fluido quanto eu tenho a fluidez do Mac aqui. Mas, ó, quando tá rolando o vídeo, tá rolando normal, ó. Vou tentar mostrar para vocês, ó, tá vendo? Tá rolando normal. Quando eu vou fazer o movimento aqui, eu sinto que ele engasga um pouco. Ou seja, gente, tá de boa, tá tranquilo, sem nenhum engasgo complicado, nada que atrapalhe. Agora, sair o arquivo final, realmente até renderizar e exportar o arquivo final, é um negócio mais demorado. Eu diria que demora o dobro do tempo fácil do que no Mac, mas aquela história, gente, para mim, tranquilamente, porque é um tempo muito curto. Um vídeo de 10 minutos, demorar o dobro do tempo, ele vai estar demorando 20. E assim, eu não tenho uma produção de vídeos tão elevada assim para falar, poxa vida, esses 10 minutos vão me mudar minha vida. Não muda a minha vida. Agora, o que eu achei legal? Gente, aqui você ter a possibilidade de jogar games pesados aqui. Ah, você sentiu o aquecimento, sentiu reduzir a velocidade do processador? Gente, na boa, nada assim muito perceptível e que atrapalhasse a minha jogatina. Eu achei que ficou dentro do normal, inclusive a ventoinha não me atrapalhou, como me atrapalhava o Dell G5, por exemplo, ela ficou tranquila. O áudio dessa máquina, eu achei que é um áudio bom, mas não é tão encorpado quanto essa máquina aqui, tá? A Apple, ela deixou o som um pouco mais encorpado, mas tem um bom volume, não distorceu aqui nos meus testes, ficou bem, ficou legal.
não tenho nenhuma reclamação. Aqui eu já fiz um teste parecido, já mostrei para vocês, né, jogando o Forza, e, gente, não tem problema nenhum. Achei bem interessante, e aquela história, tudo bem, eu vou demorar um pouquinho mais para renderizar o vídeo aqui do que eu renderizo no Mac. Ok, mas eu vou conseguir jogar um Forza no Mac? Não vou. Então, esse é um ponto que para mim, ó, é um ponto que começou a fazer diferença, sabe? Ó, aqui deu um pulinho, hein? Deu um sustinho ali, mas ó, eu tô dirigindo mal pra caramba. Não estou ligado na tomada, isso faz diferença, né? Você fica com o computador rolando bem melhor, né? Se tiver direto na energia. Mas olha, tá de boa, tá de boa. Então o que eu falo, gente, aqui eu tenho a possibilidade de jogar, coisa que eu não consigo fazer no meu computador normal de uso. Então, por um lado, vai ser mais lenta a renderização? Vai ser um pouquinho mais lenta, mas vou conseguir jogar? Então, de repente, acaba valendo a pena, né? Outro ponto interessante, por exemplo, se você trabalha com planilhas ou com grandes apresentações, gente, olha, a tela de 16 polegadas faz a diferença. Você pega aqui a quantidade de colunas e o espaço de visualização que você tem nessa máquina e vai dar uma olhada nesse Mac de 14, gente, é 14 para 16 polegadas, parece pouco, mas é uma diferença bem significativa e fica bem mais interessante você trabalhar com uma tela deste tamanho, tá? Então, tem vantagens muito boas, tá? Outra vantagem muito boa, eu posso usar modo DeX aqui, eu posso ter uma integração muito maior com o meu S23 Ultra do que eu tenho no Mac, que é nula a integração, não tem integração nenhuma, né? Não dá para considerar que ela existe. Então, quando eu estou utilizando o aparelho da Samsung como aparelho principal, é melhor ter um Windows para poder fazer a utilização dessa integração, tá? Não gosto dessas propagandas todas que a Microsoft coloca e que a McAfee coloca. Então esse é um ponto que me incomodou. Isso do ponto de vista de quem é usuário de Mac há muitos anos. Eu não tenho isso acontecendo no Mac, e aqui, você viu, veio a loja agora importunar, antes veio a McAfee. Então fica essa chateação, tudo bem, você vai acertando as configurações, pedindo para não oferecer as coisas, aquela história toda, e resolve o problema, mas é um negócio que chateia um pouco para quem não está acostumado. Mas não é nada da máquina. Eu ouvi algumas pessoas comentando, né, vi alguns comentários no site falando, no canal, falando, porque o pessoal de tal site ou tal canal reclamou que a máquina é isso, a máquina é aquilo. Gente, aqui o meu ponto de vista é de um usuário de Mac. Então, claro, eu vou ter algumas reclamações. O trackpad não tem a mesma resposta do trackpad da Apple, mas eu achei muito bom. O teclado eu achei muito bom. A tela, com essa resolução altíssima e com uma tela tão grande e AMOLED, eu achei melhor do que a do Mac. Entendeu? Então, assim, ter a placa de vídeo dedicada, eu também achei muito bom isso. As ventoinhas é uma coisa que sempre é uma reclamação para quem principalmente usa chip M1 ou chip M2, que não tem ventoinha, ou tem e eu nunca ouvi a ventoinha dessa máquina atuar. E nessa daqui eu ouvi, mas assim, uma fração do volume que era, por exemplo, no meu Dell G5. Então, assim, você ouve que ela está lá, você sente o aquecimento aqui na parte de baixo, mais aqui à frente, a parte de baixo, aqui em cima e aqui nessa parte de baixo, vamos dizer, daqui para frente, né, do Shift ou do Tab para frente, vai? Mas não incomoda, é um volume que mesmo quando eu estou jogando tal, ficou super bem, ficou super tranquilo. Então, no final das contas, muita gente deve se perguntar, eu mesmo me pergunto, poxa, será que eu trocaria o Mac por essa máquina aqui? A resposta, gente, é que é possível a troca.
Porque, como tudo nessa vida, eu vou ter alguns ganhos, mas vou ter algumas perdas. Vou perder o trackpad que eu gosto mais daquele, vou perder principalmente os aplicativos que aqui já estão pagos, como Final Cut. Então, é mais a questão do que eu já comprei do que a questão da adaptação para outra máquina. Então, assim, no final das contas, seria sim possível fazer essa troca. O tamanho dela, pensando em ficar com uma máquina fixa em casa, como essa de 14 hoje é uma máquina fixa aqui em casa, eu acho que pouco importa o tamanho, mas se fosse para sair na rua, eu acho um pouco grande demais, apesar de ser leve, ser super fininha e tal, eu acho que é uma máquina muito grande para você ficar saindo por aí e também muito cara, né? Eu não gosto de andar com equipamentos tão caros na cidade porque a gente sabe como é que estão as coisas no mundo, né? Não é só no país, então não dá para ficar bobeando com máquinas caríssimas achando que não vai ter problema. Então eu acho que não usaria ela fora de casa, como não uso essa máquina também, então aí pouco importa o tamanho. Pensando nesse ponto de vista, deixaria ela aqui tranquilamente, e essas 2 polegadas a mais de 14 do Mac para 16 aqui desse Galaxy Book 3 Ultra faz diferença. É legal ter mais tela, é mais bonito, você tem mais espaço para trabalhar, as imagens ficam bem mais bonitas porque, queira ou não, é uma tela AMOLED contra uma tela que não é AMOLED aqui, tanto que ela sofre com a luminosidade aqui na varanda. E então, assim, em linhas gerais, eu faria essa troca sim, não teria nenhum problema. Obviamente, hoje, se eu resolver vender essa máquina, eu não vou pegar quase nada, vão pagar baixo, vai faltar muito para chegar nessa, então não vale a pena fazer este movimento. Mas se por qualquer motivo, sei lá, caiu um café nessa máquina, ela morreu, o conserto fica mais caro do que comprar uma nova, eu consideraria sim essa máquina. Ah, ela está muito cara, está quase 20 mil reais. Gente, tem muitos usuários falando que vira e mexe tem promoção no Samsung Members. Então vale a pena ficar acompanhando, porque teve gente que chegou a comprar por tipo 11, 12 mil reais essa máquina via Samsung Members. Então vale a pena ficar de olho, porque é uma super máquina, é uma máquina que segura aí game, mas ao mesmo tempo produção de conteúdo, é uma máquina super top e você, se conseguir uma boa promoção, você vai estar fazendo uma aquisição excelente. E o que eu falei, né? Eu, sinceramente, que fazer esse movimento do zero, né? Aqui, ó, vender essa máquina para comprar outra, eu vou perder muita grana. Mas se fosse para escolher, né? Ó, essa aqui, se ela tivesse lá 5, 6 anos de uso, vou comprar uma nova, aqui eu ia gastar muito menos do que com o MacBook Pro com a tela de 16, ia ter algumas perdas de desempenho na edição de vídeo, e assim, mas ia ter o ganho de poder colocar jogo e ter até um acervo maior de aplicativos por conta do Windows. Então, como tudo nessa vida, você tem ganhos e tem perdas, tem que avaliar o que vale a pena para você antes de fazer a troca, mas gostei, fiquei satisfeito com essa máquina e assim não vi nenhum grande problema aí na utilização, achei bem legal mesmo e vou continuar usando mais um período aí, enquanto a Samsung não pede de volta, né? Então ainda tem muito teste para acontecer, mas o uso até agora tem sido redondo, tranquilo, tenho gostado bastante. Bom pessoal, então é isso, o Galaxy Book 3 Ultra é um computador que, assim, está dentro do que eu esperava, né? Não posso dizer que surpreendeu positivamente, porque nessa faixa de preço e com essas especificações, eu não esperava que fosse uma máquina com um desempenho abaixo do que o desempenho que ela entrega. Então, estou gostando bastante. Tenho ali as minhas reservas com relação ao Windows, né? Mas, em linhas gerais, estou gostando bastante e, com certeza, se fosse o caso, eu trocaria uma máquina pela outra. Eu acho que eu consigo, essa é uma vantagem de não ser, assim, super fã de nenhuma marca, nenhum sistema operacional. Se amanhã eu tiver que voltar para o Windows, eu volto. Se amanhã, depois da manhã, eu tiver que ir para o Mac, ou para um iPad, ou para um Android, um tablet Android, aonde eu tiver que trabalhar, eu vou trabalhar. Eu vou fazer minhas adaptações, vou reclamar um pouquinho de algumas coisas, mas vou conseguir trabalhar em qualquer lugar, e isso é muito bom porque você não passa aperto nunca, né? Você sempre consegue se virar
e é a melhor coisa do mundo você não ser fanboy de nada, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.